tarde, minha galera, boa tarde. Segundou, vamos que vamos para projeto. Galerinha, tô gostando de ver vocês aí, hein? Empenhados na aulinha. Quero ver agora na minha aula. Na aula da professora, vocês estavam aí, né? Participando. Pessoal de Simões, dando boa tarde. Eu quero boa tarde esticada aí, ó. Boa tarde com energia. Bota o dedo aí nessa teclada aí e bota a energia nesse dedo, menino. Quem é que tá junto com a gente aí hoje? Um conteúdo special. Conteúdo especial para vocês. Olha aí, de projeto. Indicadores, esses indicadores nós vamos levantar as razões, por que a gente estuda esses indicadores sociais, por que eles são entrelaçados, indicadores econômicos, indicadores da educação, da saúde, especificamente aí saúde, né? A gente entra levantando os impactos, para você já ter uma ideia aí do que você pode fazer no seu projetozinho, certo? Vamos que vamos, galerinha. Olha o pessoal aí da Santa Rosa do Piauí, de São Miguel do Tapuio, de Brasileira, de Simões. Quero saber quem são os professores mediadores, hein? Por gentileza, meus queridos professores mediadores, quem são vocês que estão aí do outro lado? Para a gente falar aqui o nome de vocês. E tem uma galerinha forte, rapaz, uma galerinha forte aí no YouTube. Tem quem? Jaiane Silva, tem Maria Sônia Rodrigues, Wanderson. Tem a galera, tem Luzia Carvalho, rapaz, Rosário Alves, ó. Tem uma turma aí grande, eu quero vocês todos participando, hein? Vamos que vamos? Meus queridos, a ideia hoje é a gente trabalhar esse contexto de indicadores sociais e indicadores sociais puxando primeiro para definições, né? A questão dos ambientes, esses vários ambientes aí você pode ter os ambientes correlacionados, como a economia, como a questão social, cultural. Então, a gente fazer esse entrelace, um entrelace na perspectiva da saúde coletiva. O que repercute isso? Tá, eu vou fazer um projeto que vai estar buscando ali levantar os principais indicadores sociais, que esse repercute na comunidade e também que traz soluções para a área da comunidade, especificamente para a área da saúde. Então, vejam, meus queridos, é este contexto que você tem que começar a levantar. Fora que nós vamos fazer aí uns levantamentos de perguntinhas para ver se vocês realmente aprenderam. E aí já começamos com a seguinte frase. Muriel, olha só, o universo é feito de quê? De histórias, não de átomos. Isso quer dizer, o que ela quis dizer com isso? Ela quis dizer que no passar da sociedade, historicamente, a gente tem que estar estudando os fatos históricos, e os fatos históricos que são verdadeiros, que podem ali, desde a mitologia grega até passando pela Bíblia, passando pelas experiências que nós temos da humanidade, trazendo essa perspectiva e estudando para buscar mudá-la. É esse sentimento que você tem ao abrir um projeto. Ela coloca nessa postura aí que ela tem, não é? E essa é a Muriel, ela coloca a perspectiva da seguinte forma. Como ela é uma ativista política americana, ela trabalha muito essa perspectiva da justiça social, da geração de buscar a exata situação de que está acontecendo, com números exatos. É por isso que faz-se menção aos indicadores, tendo em vista que você já sabe quem é e o porquê nós estamos levantando essa questão dos indicadores. O que a gente precisa entender? Que a história ela traz indicadores, e esses indicadores, os primeiros a serem associados a indicadores de ambiente, são os indicadores econômicos, onde estes muitos elementos precisam ser analisados. Eu preciso verificar por meio de registros, de livros, de planilhas, de textos, ir atrás de saber realmente o que aconteceu e o que vem acontecendo no cenário atual. Esse fluxo de história, ele traz conexões ligadas às causas principalmente. Nós vamos falar muito das causas, e essas causas têm uma raiz do problema. E é por isso que a gente precisa entrar em conceitos básicos de indicadores. Que tipo de indicadores são pertinentes para que a gente já comece a levantar
a situação desse cenário? Você vai fazer, por exemplo, um trabalho aí na sua cidade, o projetozinho de aprendizagem interdisciplinar. Você tem que levantar os conceitos básicos e entender que existe uma sistemática de estudo, existe uma tipologia própria para isso, e os fatores são decisivos, esses 4 fatores são decisivos para você levantar o seu projeto de aprendizagem interdisciplinar. Quando eu falo de indicadores, meus queridos, é que esse indicador socioeconômico, ele vai repercutir tanto na questão cultural, na questão educacional, na questão até mesmo dos indicadores de segurança e entra na perspectiva da saúde. Então, é a fonte aonde você vai pegar, aonde você vai formular os relatórios sociais. Esses indicadores vão te fundamentar uma pesquisa mais sólida, principalmente para desenvolver políticas sociais, são chamadas políticas públicas. É aí que está a grandiosidade do teu trabalho, o detalhe que merece uma atenção e destaque em relação aos dados, que são as matérias-primas das histórias. Esses dados aqui, meus queridos, estão ligados aos indicadores. Os dados, eles, compilados, eles formam a informação. E se eu aplicar a ciência, eu vou ter o quê? O conhecimento. Opa! Então, isso é que faz com que você possa respaldar o teu trabalho. Professor, quer dizer que o meu projeto de aprendizagem interdisciplinar, ele é um trabalho científico? Isso, você vai olhar o que acontece na conjuntura e vai aplicar as disciplinas. Por isso que ele é interdisciplinar. As disciplinas neste seu projetinho. Estas disciplinas que já passaram por você, elas vão ser aplicadas na conjuntura da sua pesquisa. Então, é isso que consolida o teu projeto. O teu projeto parte a ser uma ciência, com base em quê? No contexto e no cenário do que você vive. Só que, explicando acerca dos primeiros estudos sobre indicadores, os primeiros estudos foram feitos lá no pós-guerra, tá? Década de 40, para que eu pudesse voltar à questão dos indicadores para a quantificação, principalmente de natureza de repercussão financeira, econômica. O produto interno bruto, ele ainda até hoje é um dos principais indicadores de crescimento econômico, demográfico, que isso mostra as desigualdades ou pobrezas de qualquer país. E essa medida, ela vai se encaixando em outros movimentos que foram deflagrados durante os anos 60. A estrutura do Estado, o desemprego, esses indicadores de verificação de persistência da pobreza, de desigualdades principalmente, mostram a ampliação da produção econômica. Professor, mas isso tem a ver com outros indicadores também? Claro, todos eles indicadores sociais. A sociedade passa por uma mutação constante, minha gente. Então, é pertinente demais vocês aí de Simões, vocês aí de Santa Rosa do Piauí, de São Miguel do Tapuio, de Brasileira, olhar o que está acontecendo no cenário de vocês e levantar através dos dados, que pode, porventura, até mesmo ter na internet, a situação em que vocês estão vivenciando, para vocês levarem à luz do conhecimento este projeto que vocês vão começar. Porque, se você olhar lá atrás, entre a década de 80 e 90, essa capilarização trabalhava a perspectiva do desenvolvimento por meio dos indicadores. Desenvolvimento processual. Desenvolvimento processual é um desenvolvimento onde você, com toda a sua dinâmica, com toda a sua perspectiva de pesquisador, porque vocês estão em uma disciplina onde vocês vão buscar pesquisar, vocês precisam entender que a conjuntura econômica, ela vai levantar hipóteses que vai ter repercussão na sua realidade, que
aqui nós estamos vendo a realidade, por exemplo, da saúde. E a saúde, como uma repercussão, ela tem que ter os outros eixos alinhados. Para que eu possa transformar a saúde em uma nova realidade, eu tenho que ter um projeto, e você pode construir um projeto com escalas que vão ser medidas, metrificando-as. Eita, professor, mas aí o que acontece? Essas escalas metrificando-as, elas são importantes, por quê? Porque você pode fazer uma pesquisa, por exemplo, qualitativa. E numa pesquisa quali, tá? Numa pesquisa quali, você vai fazer perguntas, por exemplo, 10 perguntinhas. Como é que você vê a saúde aqui? Por que é que você acha que a saúde aqui ainda precisa melhorar? Perguntas abertas, como, onde, por quê, quando, quanto, entendeu? É essa situação que você tem que começar a levantar fazendo perguntas simples, não tem nada de complicado. O maior desafio nessa perspectiva da pesquisa é você entender o porquê esses indicadores eles têm um impacto e que impacto eles terão e que referência nós temos, por exemplo, porque os impactos são, se eu faço errado, eu tenho efeitos negativos. Se eu faço de forma positiva, eu tenho efeitos positivos, claro, e consolido um conhecimento através de uma pesquisa que eu realizei. No final dos anos 90, por exemplo, passou-se a divulgar relatórios voltados para as questões principalmente conceituais, de reflexão internacional, com base em instituições como a ONU. Nos anos 2000, a adoção, por exemplo, do enfoque da vulnerabilidade, de proteção social da Europa, ele dá um enfoque de proteção, numa espécie de modelo de proteção, mas para mapear a vulnerabilidade dos países. Olha só o quanto nós temos de história. Por que nós estamos falando isso? Porque, por exemplo, numa questão global que aconteceu na pandemia, que foi o vírus, não é? Um fenômeno de saúde, voltado para a saúde, uma catástrofe sanitária que nós tivemos, certo? Lá na China, não é verdade? Catástrofe em saúde, certo? Nós tivemos pandemia. O fator geográfico, a escala geográfica, mostrava que o global e todos os estudos a nível, por exemplo, nacional, que há uma repercussão sempre a nível de países e que esta repercussão também ela traz para o local. É tanto que nós tivemos que passar pelo quê? Pelo isolamento. Eita, professor, é mesmo. Então, a globalização sendo o principal fator de transferência da escala geográfica. Então, um fator de saúde que afeta continentes sem precedentes, e foi isso que nós vivemos. E estamos saindo da pandemia com a busca de estar se preparando para uma próxima. O isolamento, meus queridos, foi um fator decisivo para a sobrevivência da humanidade. Aí é que entra todas as perspectivas a serem estudadas, porque toda a conjuntura planetária, ela vai ser conectada a teorias. E teorias ligadas à ciência. Então, nós só conseguimos ultrapassar e melhorar os indicadores socioeconômicos por meio da ciência. E é a ciência que vai ser aplicada dentro do seu projetinho, numa escala de tempo, porque você tem aí o tempo para apresentar, não é? Os professores mediadores receberam aí um tempo para apresentar. A finalidade da nossa escala é fazer o quê? Esta gestão, a gestão deste tempo, entendendo que se a gente faz esse trabalho de apresentação, de discussão, de ministrar este conteúdo juntinho com vocês, vocês vão ter que gerir isso
ao mês e ao ano. Os recortes temporais dentro da gestão deste projeto, ela está ligada à sua produtividade. Como assim, professor? Se você fizer um plano especificamente para o seu projeto, você vai entender que se você pegar um tema, e este tema for na área de saúde, de indicadores de saúde, eles vão estar ligados a indicadores sociais, a indicadores socioeconômicos, a indicadores demográficos, a vários outros indicadores do macroambiente. Eu posso levantar de acordo com o que eu sei sobre a definição dos indicadores. Existem alguns atributos e algumas características que consolidam estes indicadores. São as referências conceituais, normativas, o número de pessoas que o município pode ter, o impacto desses indicadores na população, a análise em relação a como essas pessoas vivem no seu domicílio, a referência de tempo, em que período piora, em que período melhora, que tipo de região é aquela, ela sofre mais com a questão climática ou não. Os dados você pode também encontrar, gente, na internet, por meio de pesquisa, em instituições muito conceituadas. A mais conhecida é a IBGE, mas nós temos outras aqui também. Quer dizer, estas referências, elas servem de referência para vocês correrem atrás, hein? Correrem atrás de dados que são científicos, que existem métodos sendo aplicados e que, é claro, vão ocorrer limitações, a interpretação da realidade vai ser única, feita por cada um, porém, entendam, quando vocês estiverem construindo o projetinho de vocês, juntamente com os professores, mediadores, essa construção de cenário, ela tem que ser imparcial, tá? A decisão dos caminhos, ela não pode ter uma parcialidade. Você tem que tentar ter um curso provável de avaliar os acontecimentos, mas as tuas projeções em cima do conhecimento que vocês já têm, e vocês têm, meus queridos técnicos em secretariado, vocês planejarem ações dirigidas para quê? Para que vocês possam atender a resolutividade de um problema que a comunidade tem. Então, o foco é esse. O foco é o problema. Vamos já falar um pouquinho sobre o problema. Mas ainda sobre o indicador, os indicadores, eles são entrelaçados, interconectados. Quer dizer, professor, quer dizer que se eu for estudar o indicador de saúde especificamente, eu vou ter que também analisar um pouco dos outros indicadores, claro, porque eles vão ter repercussão na saúde e vice-versa. Então, todos esses outros, segurança alimentar, consumo doméstico, qualidade de vida, mercado de trabalho, educação, demografia e todos esses outros, como habitação, infraestrutura urbana, segurança, pobreza, desigualdade, meio ambiente, uso do tempo, direitos humanos, todos se interrelacionam com a saúde e vice-versa. Os indicadores econômicos estão muito ligados a essa questão básica, porque a saúde, dentro da pirâmide de Maslow, vocês lembram, né? É uma necessidade fisiológica, uma base fisiológica que está entre as primeiras, está ali na necessidade básica de sobrevivência do ser humano. Então, é um assunto super pertinente, claro, e vai ser sempre. Quanto mais você tiver o conhecimento atrelado ao que acontece na história do seu município, da sua cidade, quanto mais você buscar informação que seja verdadeira através da realidade, com fontes e pessoas que passem esses dados e os fatos verdadeiros do que acontece ali de peculiaridade, melhor. As escalas são os grandes desafios? São. As escalas para definir, porém as escalas são tidas como as perguntas, e essas perguntas aí podem estar totalizando os fatores voltados para indicadores econômicos, sociais, políticos e até mesmo religiosos. Eita, teacher,
É, garotinho e garotinha. Veja que quando você vai levantar a tipologia dos indicadores, você tem que levantar o que pode ser descritivo e o que pode ser normativo. Qual é a diferença, teacher? A diferença é que o objetivo, ele vem mais sucinto, ele traz um valor que é mais focado no quantitativo, por exemplo. Já os subjetivos normativos, ele é mais quali. Então, aqui eu tenho qualitativo e aqui eu tenho o quanti, mais objetivo. É claro que compostos e aí quantitativos estatísticos, onde você pode usar fórmulas estatísticas, onde você pode usar a média, a moda, o desvio padrão. Quando você vai para o subjetivo, em uma pesquisa de opinião, onde você vai fazer perguntas abertas, por exemplo, você pode tentar sintetizar, é o sintético aí. Porém, entenda que é uma pesquisa e uma percepção social sua, qualitativa, com perguntas abertas, como, onde, por quê, quando. Quando vai para o descritivo, objetivo, se são objetivos, são práticos. Então, deixando múltiplas escolhas, deixando, no mínimo, por exemplo, 5 alternativas para as pessoas que vão participar desta construção desses indicadores, pessoas que vão estar se envolvendo, né? Mas de forma objetiva. É aí que mostra o teor científico do teu projetinho, meu querido e minha querida, para que você tenha um planozinho de trabalho, para que você possa analisar este seu projeto, verificando o quadro atual aí da tua cidade, o cenário, como é que você pode fazer uma intervenção positiva nesse processo, o que é que você vai identificar neste cenário, como é que você vai analisar, como você vai envolver os atores, as pessoas que vão participar e trazendo os interesses que são postos nesta pesquisa que você vai levantar. Olha o quanto você pode pegar este projetinho e projetar o teu curso de secretariado dentro da cidade, dentro do município. Não esquecendo que você vai ter que classificar esses indicadores. Os indicadores, quando você for mapeá-los, você vai verificar, tá? Quais são os insumos? Será que na área da saúde eu estou precisando de mais recursos humanos, financeiros? Será que neste processo de indicadores eu tenho que melhorar as medidas, as ferramentas de avaliação de desempenho, por exemplo, desses indicadores? Será que esses indicadores são certos ou não? Será que a saúde, como um indicador, é um produto vendável e atende à cidadania daquele município? Ou seja, o cidadão recebe os bens e serviços, o público-alvo participa dos programas efetivamente no meu município? Isso pode ser levantado para vocês. É aí que entra a sua tarefa de ator de mudança por meio de uma elaboração de um projeto. Mas todo o plano de trabalho precisa de um método, porque o método traz o quê? A ciência. Você vai verificar o que é relevante, o que é corriqueiro e sem maior relevância fica de lado. O que é relevante, sim, você enfatiza, entra dentro dos grupos, avalia como é que é essa percepção. Por exemplo, eu posso focar em categorias. A categoria pode ser o atendimento em saúde. Por quê? Porque você pode verificar acontecimentos. Por exemplo, a gente coloca, né, alguns acontecimentos que aconteceram durante a trajetória da humanidade. O beijo de Judas, que foi um acontecimento, ok. Mas qualquer beijo é um fato, não é? Um fato comum, tá? Um acontecimento, ele marca uma história. Vai marcar apenas as pessoas que estão envolvidas, mas que tiveram uma repercussão positiva. Então, você precisa entender que você vai levantar um acontecimento, um marco. Esses acontecimentos, eles têm que ser importantes para os grupos. A partir do momento, por exemplo, em que se melhorou a prestação de serviço do SUS, por exemplo, é um acontecimento. Isso tem que ser levantado no seu trabalho. E você tem que estar preocupado
Em relação ao seguinte, eu vou estar criando indicadores que deem resultado, que trabalhem a perspectiva do impacto, que mostrem que eu tenho um estoque de uma dimensão, né, de repercussão social e que o fluxo de informações procura embarcar em quê? Em se preparar para as mudanças. Então, a dimensão social ela tem que fazer parte do teu projeto. Os indicadores que você pode levantar, eles têm que ser realmente de relevância e ter um desdobramento para a implantação de programas, principalmente. Os objetivos finais desses programas públicos são para que a gente possa ampliar a capacidade da tua pesquisa, não esquecendo que o método ele precisa ser aplicado no cenário, meus queridos, no cenário, tentando trabalhar com escalas que quantificam o cenário. Ou seja, eu vou focar na rua, uma questão é institucional, eu vou fazer uma pesquisa que seja aberta ou fechada, eu vou focar na massa, eu vou focar na elite, na sociedade, o que eu vou fazer? São direcionamentos de um plano de trabalho que você precisa jogar para dentro da perspectiva de levantar o impacto, o fluxo de informações que é avaliado e o resultado que esses programas podem ter na sociedade. Todavia, quando eu entro num entendimento acerca do meu projeto, eu tenho que saber, tá, o que seria o projeto especificamente? De novo, fazendo essa reflexãozinha com vocês. O que seria? O que eu precisaria fazer? Primeiro, entender que é um momento onde você vai ser o responsável, o investigador social. Traz a perspectiva de que você vai estar levantando dados para garantir a viabilidade do teu projeto. Para isso, você tem que fazer um planejamento de pesquisa com o professor mediador que está aí com você, aí em Simões, em Santa Rosa do Piauí, em São Miguel do Tapuio, em Brasileira. Você tem que buscar alinhar esse planejamento com os recursos que você tem, propondo uma solução para um problema que você detectou na sociedade. Você, junto com o seu professor mediador. E seguir um cronograma que é passado pela Secretaria de Educação, onde há um alinhamento da coordenação, não é? Então, este cronograma está todo alinhadinho aí. Essa forma é a forma de você lidar de uma forma abrangente. E no detalhe, professor, aí você tem que prestar atenção na organização do projeto de pesquisa. Esse projeto de aprendizagem interdisciplinar vai ter que seguir um rito de obediência às normas brasileiras, não é? A Associação Brasileira de Normas Técnicas, que é a ABNT, onde ele traz a estrutura, e essa estrutura com elementos que são opcionais e elementos que são obrigatórios. Você já vê de cara que lá nos elementos textuais, o orçamento que você vai gastar, por exemplo, com este projeto, não é necessário ser colocado. É opcional. Assim como nos elementos pós-textuais, o apêndice e os anexos. Porém, tanto na parte externa, a capa, os elementos pré-textuais, de folha de rosto e sumário, a introdução, o referencial teórico, o material e métodos de metodologia, o cronograma, são necessários, sim, como elementos pré-textuais, pós-textuais e textuais a serem inseridos no projeto. Então, você não pode deixar que isso passe em branco. Tem que lembrar sobre isso, senão o projeto ele não vai ser reforçado como uma ciência, tá? Um projetozinho para vocês. E aí é que eu entro num contexto onde a pesquisa serve como um procedimento a buscar resolver os problemas que são propostos. O Gil, na sua literatura de como elaborar projeto de pesquisa, ele enfoca isso. Ele dá a ênfase a isso e consolida esta diferença de um versus o outro, do tema versus o problema. Como assim, teacher? Como assim, professor? O tema, gente, ele é mais amplo.
mais abrangente. E, especificamente, você vai ter o quê? Um problema sendo especificado dentro do tema. Porque o tema, muitas vezes, é vago. Eu tenho que delimitar este tema, colocar em uma área específica. É na área, tá, mas eu vou estudar o quê? É aquela UPA especificamente lá dentro daquele município, ou é o número de doenças que existem e catalogar essas doenças por meio de indicadores que já tem, por exemplo, no site do Ministério da Saúde. Se eu for ainda no tema, ele serve como um ponto de partida. Eu vou especificar o problema e quero saber o seguinte detalhadamente: as pessoas são bem atendidas nas UPAs ou não? Eu posso levantar isso, fazer uma pesquisa voltada para um problema específico. Olha só o que nós estamos colocando, hein? Esse projetinho, ele tem que vir com uma pergunta. E essa pergunta vai estar encaixada exatamente aonde? Exatamente numa demanda que você queira resolver. Pode ser problemas financeiros, a partir de uma melhoria que vocês vão proporcionar como estratégia de marketing. Pode ser voltado para a saúde, aí vem um levantamento dos tipos de obesidade, por exemplo. Pode ser um avanço da tecnologia buscando verificar a causa da extinção de uma possível profissão, ou até mesmo analisando um comportamento, no caso aqui das crianças, por meio de a influência de uma campanha publicitária, até mesmo a influência de duas ciências como a música e a matemática, ou a influência das redes sociais, nesta era digital que nós estamos vivenciando. Olha só o quanto nós temos de desafios para fazer apenas uma pergunta e deixar que esse problema seja resolvido dentro do projetinho. Este problema, ele precisa ser detalhado, tá? Ser específico, ser preciso. Tem que vir por meio de uma pergunta. Eu tenho que trabalhar o contexto para que eu coloque o problema e eu já saiba como é que eu vou responder esse problema. Preferencialmente novo, que ele tenha relevância para a sociedade, para a comunidade, que já outras pessoas já tenham buscado responder e eu possa responder também. Assim como os objetivos precisam ser traçados de uma forma que seja clara para a comunidade, minha gente. Então a metodologia é muito importante nessa área, nessa parte aí, o Fábio, ele coloca no seu livro, que é a Metodologia da Ciência, a prática da pesquisa. O projeto, ele vem com essa pegada, né, de conexão com a pesquisa. Você, nesse momento que você estiver construindo o teu projetinho, você é um pesquisador. E pesquisador tem que saber escolher o problema. Professor, pelo amor de Deus, já tenho tanto problema, ainda tenho que construir um problema para minha pesquisa? Pois é. E esse problema ele tem que ter viabilidade, tem que ser relevante, tem que trazer uma novidade, tem que ser execuível e tem que gerar oportunidade. Essa viabilidade é trazer um contexto onde possa gerar interesse pela sociedade, onde ele possa ser mapeado como alguma coisa que foi realmente nova, que trouxe inovação e que vai ser marcante para a sociedade. Então, o problema, gente, tem que vir com uma dificuldade. Qual é a dificuldade que você tem aí no seu município, na sua cidade? Qual é a principal dificuldade? O que você pode tentar de proporcionar o teu conhecimento, compartilhar através dessa dificuldade aí em Santa Rosa do Piauí, em São Miguel do Tapuio, em Simões, em Brasileira? Como é que você pode fazer isso? Me digam, não é? Levantando um problema, e esse problema tem que vir com formato de interrogação, tem que ser uma pergunta. E eu tenho até um vasto campo de abrir, pelo menos para 3 hipóteses, mas você, na hora de escolher, tem que escolher uma hipótese a ser levantada. Todavia, é nesse contexto que eu te pergunto, por que, então, fazer uma pesquisa? Por quê? Porque exatamente é uma pesquisa de ordem intelectual. Você tem que trazer razões que sejam racionais e que você possa pegar essas razões e aplicar na prática, buscando ser eficaz
e eficiente, trazendo uma concepção do conhecimento que você tem para a prática. Lembre-se, nós falamos sempre, nós não estamos mais na era do conhecimento, meu querido e minha querida, nós estamos na era do conhecimento aplicado, o conhecimento prático. E este conhecimento prático, o que é que necessita para que a gente possa fazer essa pesquisa? Necessita que você tenha um perfil de pesquisador, que você seja mais curioso, que você possa verificar com paciência, com perseverança, e que possa pegar alguma dor que a sociedade tem, que a comunidade tem, verifica os registros, se tem em jornais, se tem em livros, se tem, até mesmo se você pode gravar esses registros, e sabendo, tá? Simões aí dizendo que aula muito produtiva, para que vocês possam realmente serem mais produtivos, hein? E podem ter certeza, meus queridos, só em vocês estarem aí, prestigiando a aula, prestigiando a aula de projeto de aprendizagem interdisciplinar, já estão fazendo a diferença, porque vocês vão conseguir levantar este problema e gerar soluções aí para o município de vocês. Pode ter certeza, tá? Pode ter certeza mesmo. Mas parou, professor? Não, não parou. Até porque vocês são pesquisadores, técnicos em secretariados em uma disciplina que vai pesquisar. E esta pesquisa ela tem que ter algumas etapazinhas. Que etapas são? A primeira é saber que você, por mais que você ache que esteja só na sua caminhada, esta caminhada ela deixa um rastro, ela deixa umas pegadazinhas. Esta caminhada ela vem com perguntas, com questionamentos. Que tipo de questionamentos são? Primeiro, o que você quer saber acerca, por exemplo, da saúde na sua cidade? O que você precisa resolver? Qual é o problema? Você tem que enfatizar. Qual vai ser o problema? O problema é o serviço? Já estou dando ideia para vocês, hein? É essa a prestação de serviço? É esse o fator decisivo? Parou por aí? Nananina, não. Quais são os objetivos? Você precisa ter um objetivo, geral, meu querido e minha querida. E, no mínimo, 2 específicos. 2 específicos. Possíveis soluções? Sim. Coloca aí no mínimo 3 possíveis soluções. E hipóteses? Também, no mínimo 3 hipóteses. Só escolhe uma depois, tá? E só escolhe também uma como uma solução que seja primordial também. Essas perguntas, elas vão sendo respondidas de acordo com a temática que você escolher. Quem é o público-alvo? O público-alvo vai ser a população. Tá, mas vai ser a população o quê? Aí você bota, idosa. A amostra vai ser de que anos, de que tempo a que tempo? Aí você vai colocar lá, de 65 a 75 anos. Opa! Os sujeitos das pesquisas, então você vai colocar até mesmo, pode ser o sujeito, pode ser a mulher. Eita, professor, Então, você já está começando a mapear, você vai estudar pessoas na faixa etária de 65 a 75 anos, idoso, mulher, onde você já cria um caminho aí a ser traçado. Para por aí? Nananina, não. Eu vou atrás dos registros. Então, eu posso ir, no IBGE, atrás dos dados, né? Para onde eu vou? Aí você vai verificar quais são as entidades que estão sendo relacionadas no meu município, como e quando. Aí você cria o quê? Um cronograma, junto com o seu professor, professora, mediadores. Eita, minha gente. Coloca para cá, meu querido diretor, coloca para cá. Tá vendo aí? Já tá, né? Já tá. Viram aí? Exatamente assim que o tio Loyola tá passando as dicas para vocês. Projetinho, pode sair show de bola.
É só, gente, você olhar a realidade que está ali, vivenciando. Porque hoje, com a internet, com a web, fica mais fácil você pesquisar. Você faz ali uma pesquisa online e faz ali uma pesquisa em cima do que está acontecendo no teu município. Olha aí. Pode ter certeza, o projetozinho vai ficar show de bola, porque vocês têm conteúdo, tá com a faca e o queijo na mão para fazer um dos melhores projetos. E vai ser o segundo projeto, né? Quero ver aí, eu quero ver essas apresentações aí, hein? O negócio vai pegar, vai dar certo, tá certo? Meus queridos, muito bom vocês estarem participando, viu? Show de bola, gostei muito. Vamos para cima, né? Nós vamos encerrar essa aulinha e nós vamos retornar daqui a uns minutinhos com as nossas mais 2 aulas de outra disciplina, tá certo? Show de bola? Porque o tio Loyola foi!